Em uma cidade conhecida pela força do agronegócio, existe uma cultura que também atravessa gerações, feita de guitarras, encontros, comida boa e histórias. O rock encontrou em Assis um lugar para criar raízes. Dos grandes festivais aos pequenos palcos, a música nunca deixou de ecoar por aqui. E quando os grandes eventos diminuíram, foram os bares que mantiveram essa chama acesa. Mais do que estabelecimentos, eles se tornaram pontos de encontro. Lugares onde a amizade nasceram, bandas deram os primeiros acordes e uma comunidade inteira encontrou seu espaço. Hoje, vamos conhecer a história de um lugar onde o rock continua encontrando palco, público e permanência. Um espaço que transformou música, gastronomia e convivência em uma das referências de sabores alinhados à cultura rock em Assis. O Urso Rock Bar cresceu sem perder sua essência. O que começou com um espaço para apaixonados por rock, também conquistou quem buscava uma experiência completa, onde boa música e uma deliciosa gastronomia dividem o palco. Hoje, mais do que um bar, o Urso é um ponto de encontro, um lugar onde famílias, amigos e músicos de diferentes gerações compartilham histórias ao redor da mesma paixão, o rock and roll. E para conhecer essa história de perto, nós estamos aqui com um casal muito querido, idealizadores e proprietários do bar, Grace e Rodrigo. E para a gente começar nosso bate-papo, né, eu quero saber como nasceu a ideia de criar o Urso Rock Bar. A ideia veio do Rô, né? Ele sempre gostou muito de rock, sempre teve um sonho de abrir um barzinho de rock. Ele trabalhou muitos anos numa multinacional, então a gente juntou esse sonho, né? E quando ele saiu da empresa, a gente falou, acho que está na hora da gente empreender, e a gente se encontrou no empreendedorismo, né, Sim. Vida? Uma ideia hollywoodiana, né, de que a gente vai abrir algo para si, vai trabalhar pouco, vai ver os amigos. Você trabalha muito, não vê mais os amigos. Romantizada, né? Mas e o bar veio com a proposta do rock, já veio com a proposta da gastronomia, ou a gastronomia vem depois? A gastronomia a gente foi aprimorando com o tempo, né? A gente abriu com uma ideia mais simples e com o tempo a gente foi se adequando ao nosso cliente. Teve uma mudança gigantesca mesmo, nossa virada foi quando veio a pandemia. A gente não fazia delivery, não trabalhava com hambúrguer, não trabalhava com defumados, nem nada. Aí com a pandemia a gente entendeu que precisava amadurecer muito mais rápido para sobreviver ao mercado. Aí a gente veio com os hambúrgueres, foi a ideia da Grê, né? A gente procurou se especializar, o Rô fez diversos cursos na área da gastronomia e adequou vários itens em melhoria de cardápio, porque antes era mais um barzinho de rock e tinha alguns petiscos. Depois a gente entrou de verdade com hambúrguer artesanal defumado, costelinha, um barbecue e todas as porções que vêm daí em diante. Entendi. Então, enfrentaram o desafio da pandemia, né? Mas aí tiveram tempo também para pensar nesse cardápio. É uma gastronomia, eu sei que muito qualificada, eu conheço, né? E o que é mais interessante também, é uma gastronomia, é um cardápio que tem identidade com o bar. Como que foi isso? Criar um cardápio com essa proposta? A gente, no começo, né, só tinha as porções. E aí depois, por causa da pandemia, a gente entendeu que o que vendia no delivery eram os lanches, né? Então a gente foi investindo nessa parte. E a gente está sempre de olho no que está acontecendo no mundo. Para que lado está seguindo, o que as pessoas estão querendo consumir, vamos testar receita nova. E assim, tem muita coisa que nem está no cardápio, que a gente já testou, tem coisa que vai entrar no cardápio futuramente, tem coisa que não vai entrar e tem coisa que a gente já vai até testar novas receitas, porque as pessoas, elas se saturam com o tempo, sempre buscam, né, novos sabores, novos pratos, e a gente tem que se adequar ao cliente, né? O nosso intuito era trazer arte, gastronomia e música, não para Assis já existia isso aqui, mas para o barzinho que a gente queria construir, né, uma identidade nossa, e nós consumimos isso em outros lugares, e a gente falava, nossa, eu gostaria muito de colocar isso lá onde a gente vai abrir, né, que é o nosso bar. Então a gente pesquisou, estudou e trouxe algo diferente que não tinha em Assis na época, que era
o hambúrguer artesanal defumado e as outras porções, que nem o pastrame, né? Sim, sim. Interessante também saber de onde vocês vieram, né? Porque vocês trazem uma bagagem diferenciada mesmo. Então, qual foi essa trajetória? Quantos anos tem o bar, né? Esse caminho percorrido? Olha, de Urso a gente já tem 8 anos, né? Fez 8 anos agora em abril. Eu nasci e cresci em Tarumã. Eu morei 7 anos em Osasco. Nesse período foi quando eu conheci a Grê. E aí, quando a gente se conheceu, eu estava numa fase de transição para fazer uma transferência para cá, para o interior de novo. Eu queria voltar para cá para ficar morando mais perto do meu pai. E aí a Grê veio comigo, né? E eu continuei mais 5 anos na empresa. Aí, quando foi mandado embora, em 2017, aí em 2018 foi quando a gente resolveu abrir o Urso. Eu sou de Osasco, né? Então eu nasci e cresci numa cidade maior. Sim. E a gente se conheceu lá e viemos para cá, nos casamos e sempre tivemos o sonho de empreender. A gente abriu o bar bem pequenininho, era 50 metros quadrados, um salão bem menorzinho, e depois de um ano cresceu, a gente ampliou e a gente não parou de crescer desde aí. Essa gastronomia existe também fora do bar, né? Fala um pouco sobre isso. A gente fez o Urso Rock Festival, né, por 2 anos, e lá a gente teve a ideia de fazer o Pit Smoker, né, e a Parrilla para mostrar para os nossos clientes como era todo o nosso processo na parte dos burgers. E ele fez o Pit Smoker porque ele também já trabalhou com montagem industrial. Sim. Olha só quanta bagagem, né? Bagagem acumulada, é verdade. Né? E aí depois do festival a gente resolveu investir no food truck para trabalhar em outros eventos. Com isso, levando nossa gastronomia, quebrando um pouco esse paradigma do roqueiro, que é isso, que é aquilo. Né? Porque muita gente já ouviu falar de nós, mas nunca veio aqui. Né? Ouviu falar bem e nunca veio. Né? E então é uma oportunidade, que nem a Ficar, por exemplo, que é totalmente sertanejo. Tem um cliente que já ouviu falar de nós e ele vai lá e consome, tem contato, conversa, fala de churrasco. Todo mundo consome música, né? Sim. Então nós gostamos muito de rock, o Rô principalmente, e isso agregou ao bar. Mas a gente fala que o Urso não é só o rock, só a música. A gente convida todos para virem aqui conhecer o ambiente, o atendimento, a gastronomia, é todo um contexto, né? Um ambiente muito bacana, muito acolhedor. A gente vai falar do rock também, né? Que traz essa identidade. Mas falando dos pratos, então, já que a gente entrou nesse tema, existe algum prato, ou mesmo algum hambúrguer, que é o símbolo do bar? O que mais sai é o Rock Bacon. O carro-chefe é o nosso Rock Bacon, né, Felipinho? O Felipinho tá com a gente desde o começo do Urso. Sim. Há 8 anos. Era tudo mato ainda, ele já estava braço aqui. direito. É patrimônio do bar também, é o né? patrimônio do Urso. Que bacana, olha que lanche E tem a lindo. Esse é o Rock Bacon. O Rock Bacon. Que é o carro-chefe, um dos que mais saem. Lindo E essa é a lanche. nossa pastrame special também. fry. O pastrame só tem aqui, né, Urso? Nós que fazemos em Assis. Pastrame só tem E você coloca a mão na massa, Sim, né? sim. Literalmente. São tudo receita nossa e é tudo produzido aqui. São produtos artesanais. O hambúrguer a gente faz aqui mesmo. O pastrame também a gente produz aqui, demora mais de 15 dias para fazer. Faz uma cura de 15 receita dias, nossa depois mesmo. defuma, deixa descansar. É um processo total de 17 dias para essa carne estar aqui em cima agora da batata. A gente vê aqui, come com os olhos também. Existe um processo muito bem elaborado, né? E Urso, tudo isso, né, Grace, também traz essa atmosfera de cuidado, né? Essa atmosfera de acolhimento. Então, eu também frequento bar e é perceptível que esse bar tem um coletivo, né? Tem quase que uma comunidade, tem um público que vem, conhece, mas tem um público fidelizado, né? Que vai trazendo, acredito, outros clientes. E o que é ver esse público aqui? Porque não é um público só de roqueiros, é um público de família, né? Um público de criança. Fala um pouco desse público. Hoje, na verdade, a maior parte do público nosso nem é do rock. Ou vem pelo ambiente, ou vem pela gastronomia, né? Às vezes vem pessoas de outras cidades, né? Porque Assis também é uma cidade de dormitório, né? Então a galera que vem prestar serviço acaba dormindo aqui no centro, nos hotéis. E aí acaba frequentando aqui também, né? A gente aposta em várias coisas que a gente estuda da área. Tem coisas que vão bem, tem coisas que nem tanto. A gente vai, se readapta de novo.
Porque, que nem quando a gente abriu, eu também gosto de pintar a tela, né? E eu sei a dificuldade que é para um artista colocar uma obra de arte na parede do PJ, né? Então, esse era um dos motivos, a gente conseguir abrir um espaço de maneira gratuita para o artista expor aqui também, né? Porque não adianta eu falar de maneira bonita, mas eu não incentivar. Sim. E uma outra maneira que a gente também conseguiu incentivar a arte e a cultura é com o palco livre. Eu acho que já tem uns 3 anos, né? Que tem um palco livre. Toda quinta-feira, né? Acho que tem um dia quinta-feira da semana. Não precisa ter formação, que o não palco precisa é estar em livre. Ele é banda. assisense, Sim. ele comanda o palco livre, Sim, tem sim. alunos, né? Ele Ele que é um também. grande oportunidade incentivo, aqui. né, para esses Tem bandas que já jovens. saíram do palco livre também. Foi Bandas formada que aqui. se profissionalizaram, bandas Sim. que começaram aqui, que hoje conquistou um espaço É maior. verdade, Sim, é sim. oportunidade para os artistas. Tem os alunos da Nath Sais também, que é uma expõe as artista obras de plástica arte aqui. né, que está em Assis há muitos anos. Que fomenta Fomenta. cultura, Sim, né? já teve lançamento de livro. Entendeu? Isso é O muito nosso legal, é intuito uma isso oportunidade mesmo, é. para os assisenses, para aqueles que estão aqui nos entornos, na Prestigiar região. o que é de Assis. Sim. Porque a obra de arte, o músico, o lançamento do livro, é entender que Assis tem muita coisa boa. Sim. E o brasileiro ele tem muita síndrome de vira-lata, de achar que o que é de fora é melhor, ou outra coisa é melhor, mas eu fui em tal lugar, mas aí tudo bem. Não, mas aqui no quintal de casa, a gente tem que valorizar o que é nosso. O casal também traz essa força, né? Sim. Isso é muito legal. Então, o bar foi um desafio. O bar, como que é tocar um empreendimento ao lado da pessoa que ama? Assim, bem fofo. Olha, pra mim realmente é maravilhoso, porque sem a greia não teria urso, entendeu? A gente faz uma balança muito boa, tem coisas que a gente discorda e é importante discordar, e tem coisas que a gente concorda, e é por isso que eu acho que a gente tá aqui até hoje. Porque se fosse só do meu jeito, não teria dado certo, se fosse só do jeito dela, também não teria dado certo, né? Seria algo completamente diferente. Então, para mim, a experiência é muito boa e a gente aprendeu a lidar com isso e tentar separar um pouquinho, que cada um coordena um setor para tentar coordenar melhor, baseado no que a gente estuda. Eu não apareço tanto, aí o Rô tá tentando, não, vai, você tem que filmar, tem que aparecer, você tem que falar. E aí eu ficava mais nos bastidores. De um tempo pra cá, resolvi aparecer um pouco mais, mas a gente dividiu as tarefas. O Rô fica muito na parte da gastronomia, arte, banda, música, Sim. E eu fico muito na parte administrativa, o caixa, financeiro, colaboradores, que é a parte mais complicada do negócio. Mas a gente dividiu bem as tarefas, deu certo. É muito harmonioso, né? Essa divisão foi muito feliz. Com meu marido. Mas é o outro que toma conta daquela área. A gente se dá muito bem. Até porque empreendendo vocês juntos. começaram, né? Foi um começo difícil com a pandemia. Sim. Foi. Fizeram do limão a caipirinha, né? Uma pergunta assim de encerramento, assim, talvez uma mensagem de vocês, do dia que vocês olharam para o bar, viram a casa cheia, comida boa, as bandas Sim. tocando e falaram, valeu a pena. Valeu a pena. Esses dias mesmo, não tem um mês atrás, me tiraram do caixa, uma amiga me levou lá fora e falou assim, olha isso aqui. Aí eu olhei assim, eu não entendi, né? Ela tava me mostrando, eu falei, o quê? Ela falou, o bar lotado, não deixa o coração quentinho. Aí eu, verdade, deixa, porque a gente fica tão focado em fazer coisa nova, em atender bem todo mundo. A cidade fica muito favorecida, seja com a gastronomia, seja pelo rock and roll. A gente já falou isso na abertura do programa, uma cidade predominantemente do agronegócio, que o sertanejo tem um espaço maior e que aqui a gente encontra, né, algo de muita expressão. Né? O rock é vivo por vocês. Agradeço imensamente essa entrevista. Vocês são fofos mesmo. Obrigada, a gente agradece a oportunidade, a gente fica muito lisonjeado de participar, Sim. E a gente fica muito feliz de fazer parte da história de Assis, da história do empreendedorismo. Sim. E Assis foi uma cidade que nos deu essa oportunidade, Sim, a né? cidade que de nos acolheu empreender. também, né? E assim, são 8 anos de grande aprendizado, realmente. É maravilhoso. Todo mundo saiu ganhando. Sim, É verdade. sim. Quando o último acorde termina, o público vai embora. Mas algumas histórias permanecem quando as luzes se apagam.
E essas histórias continuam em cada banda que encontra espaço para tocar, em cada mesa onde amigos compartilham boas conversas, em cada receita preparada com o mesmo cuidado dedicado à música. Mais do que um bar, o Urso mostra que preservar a cultura também é criar um lugar onde as pessoas queiram voltar. Porque quando música, gastronomia e encontros dividem o mesmo espaço, nasce algo maior do que entretenimento. Nasce pertencimento. E enquanto houver quem acredite na força da cultura, o rock continuará habitando Assis.